Bom, meus amigos, chegamos aqui no barquinho e agora é meter marcha na boneca. 2000 anos depois. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Chegando lá em Luang Prabang, vou contar um pouco pra vocês da história desse país que nó sofreu, viu? Uma das coisas mais perigosas que tem é você simplesmente andar pela área rural do Laos. Bom, pessoal, é a quarta pessoa que me fala que não existe e sim no Laos, o que eu continuo a duvidar, porque se não existir, aí eu tô f***. E aí o que eu faço agora? Olha só, fala se não é de apaixonar isso aqui. Mas o que me faz apaixonar com Luang Prabang é um pouco assim, esse visu aqui, entendeu? Ela é uma cidade que foi considerada Patrimônio Mundial da Unesco, isso no ano de 1995. Mano, Senhor, dai-me força. E assim começa a saga no fronteira do Laos. Cinco horas da manhã, esperando a vanzinha aqui. Partiu Laos. Meus amigos, estamos entre o Laos e a Tailândia agora e, velho, eu tô animado demais pra pegar esse barco hoje, porque a vida é engraçada, né? Eu encontrei um brother que eu conheci no Réveillon e ele falou comigo, mano, você tem que fazer esse passeio do barco, você tem que descer É tipo o rolê de descer a Amazônia de barco, só que aqui no Laos, aqui na selva, desse lado do mundo. Então acho que vai vir muita coisa foda aí pra nós. Não, mas apesar do sol, vou te falar, viu, mano, tá fazendo um frio aqui que eu não tô preparado pra ele, não. Mas vamos que vamos. Bom, pessoal, correção, agora sim, estamos oficialmente no Laos, depois de 2 horas e meia aqui na zona na qual você passa de fronteira. Olha para vocês verem aonde que o sol já está. No século XIV, o Laos viveu sua era de ouro com a fundação do reino de Lanchang, também conhecido como a Terra de 1 milhão de elefantes. Lanchang unificou territórios e trouxe o budismo Theravada como religião oficial, transformando o reino em um centro espiritual e cultural no Sudeste Asiático. Durante esse período, o Laos prosperou. Localizado estrategicamente, Lanchang tornou-se um ponto de conexão entre a China, o Vietnã, a Tailândia e o Camboja. O comércio floresceu, trazendo riquezas e consolidando o reino como uma potência regional. E ao mesmo tempo, templos e mosteiros espalhados pelo território refletiam a devoção do povo ao budismo e à harmonia. No centro dessa prosperidade toda, sempre esteve o imponente rio Mekong, que era o coração de todo o reino, e é exatamente por ele que eu decidi descer por 2 dias de barco. Bom, pessoal, ao chegar aqui no Laos, algumas coisas já me chamaram a atenção logo de cara. Me parece ser um país mais rústico, as casas, enquanto na Tailândia você vê muita imagem do rei para todo lugar, muitos palácios, aqui é uma parada muito mais casinhas pequenas e também uma influência francesa muito grande. O Laos foi colônia francesa durante mais de 50 anos. Olha só para vocês verem ali, ó, um casarão no estilo europeu. E aqui, uma baguete francesa. É a coisa que você mais vê no Vietnã
é baguete francês para todo lado. Aqui no Laos, à primeira vista, é que também vai ser igual. Então, nós vamos agora subir nesse barquinho aqui, e vai ser 2 dias de barco. 1 million? Ok. Mano, uma coisa que eu amava do Brasil é praticamente não precisar de dinheiro, cash pra nada, né? Tudo no cartão. Isso aqui são 50 dólares. Eu tenho exatamente 30 notas na minha mão. Eu dei uma nota e recebi 30. Pelo menos oficialmente agora eu sou milionário, pessoal. Uhul! É, tá bom. Bom, meus amigos, chegamos aqui no barquinho e agora é meter marcha na boneca. Vamos com tudo e, nó, animado, animado. Ó, partiu, tropa, partiu, tamo indo, marcha na boneca. O rio Mekong, um dos maiores e mais importantes rios da Ásia, tem sido a espinha dorsal do Laos por séculos. Suas águas não só sustentam a agricultura e a pesca, mas eles também ligam centenas de comunidades ribeirinhas que dependem do rio para viver. Ao longo das suas margens, vilarejos florescem com pescadores e agricultores trabalhando em harmonia com as águas do rio. Inclusive, em algumas regiões remotas, as comunidades locais praticam a mineração artesanal de ouros e outros metais preciosos. Eles ficam o dia inteiro na margem do rio peneirando. E embora essa atividade, óbvio, seja bem limitada, ela representa uma parte importante da economia local, uma vez que essas comunidades vivem de forma super simples. E além da mineração, os famosos slow boats continuam a ser um símbolo do Laos, óbvio. Esses barcos navegam tranquilamente pelas águas do rio Mekong e são uma janela para a vida ribeirinha e para a beleza dos vilarejos mais isolados. Eu fiquei completamente maravilhado em ver a vida acontecendo em um ritmo completamente diferente daquele que eu estou acostumado do outro lado do planeta. Não à toa, o Mekong é chamado de Mãe das Águas. Ele é a alma do Laos e sustenta suas comunidades e culturas por séculos, geração após geração. Mano, tomando um cafezinho aqui de 2 crias. Eu vou falar pra você, se eu pudesse ter um superpoder, seria falar todos os idiomas do mundo. Mano, eu ia estar trocando a resenha com esse cara aqui do meu lado. Infelizmente a gente não consegue trocar ideia, né? Porque o brother só sabe falar, tipo, o nome dele. E eu não sei, eu só sei falar oi. E aqui no Laos eles falam Lau. Então, é isso. Sabe, mano, porque tem tantas coisas que passam pela minha cabeça. Eu, em todas essas viagens que eu fiz, assim, sempre que eu falo que eu sou do Brasil, as pessoas meio que... Um denominador em comum, assim, que liga as pessoas é o futebol. As pessoas associam o Brasil ao futebol, aí elas sempre falam, tipo, Ronaldinho, Ronaldo. E aí eu falei com ele, assim, ele não tem a menor ideia, ele não conhece o Ronaldinho. E tipo assim, esses caras estão tão isolados de tudo. Olha só essa casinha ali. Que eu fico pensando, tipo, por exemplo, eu queria conversar com ele e entender qual que foi o efeito da pandemia para eles, entendeu? Se é que ele sabe que a pandemia aconteceu. Eu não me surpreenderia se ele não tiver passado pela pandemia, entendeu? Se aqui não tiver mudado nada para ele. Então, algumas viagens assim que eu pego na minha cabeça que eu gostaria de ter resposta, sabe? Duas horas depois... Pô, mano, mentir pra vocês não. 5 horas já que nós estamos no barco. Um pouco entediado. Quero ver o que tem aqui atrás. Tá rolando na cozinha.
Totoso, hein? Totoso, barulhento. É isso aí. Vou falar com vocês, na moral. Segunda-feira, 5 horas da tarde, cervejinha. Bom demais, viu? Mas é aquele negócio, tem o preço também, né? Vou falar com vocês. Não lembro qual foi a última vez que eu dormi mais de 5 horas, não. Mas os humilhados sendo exaltados. Vamos com tudo. Essa cerveja aqui do Lau, eu diria que ela lembra uma original, mano. Uma cervejinha azeitada, totosa. Paguei mais ou menos $1 nela. Uns R$6, R$7. Justo. Na Tailândia estava pagando $3. Tailândia é caro demais, viu, mano? Ai. Nossa senhora. Chegamos, tropa. Chegamos. Agora é colocar aqui, ó. Colocar o... Ai. Nossa senhora. Vamos, meu filho. Não parem não, velho. Nossa. Machuca o neném, viu, mano? Ficar atrás de gente devagar é complicado demais. Agora é achar um hostel. Vamos lá. Bom, vou subir nesse carro aqui, porque aparentemente ele vai para um hostel. E aí eu vou pegar um quartinho lá pra noite. Mais ou menos, vou pagar ali $6. Precinho camarada. E não, mano. Vamos ver. Não sei como é que vai ser amanhã. Porque não tem ingresso, não. É bem desorganizado, mas no final, assim, você vai entrando nos lugares e dá tudo certo. O negócio é isso, o negócio é não desesperar. Eu arrumei um quarto, dividindo um quarto com 16 pessoas, mas a vista do lugar, ó, nada mal, né? Isso aqui é o local e aqui é o riozão, brabo. Vou mostrar pra vocês os aposentos, galera. Os aposentos, $5. Se liga. Tem gente pra caralho. Mas é isso, né, mano? $5 é o que é. Bom dia, tropa. Nó. É isso, mais um dia, 6:30 da manhã. Aqui, ó, o riozão, como é que ele tá. Vou falar com vocês. Estamos aqui, né, na cidade de Phak Bang, que é uma cidade no meio do caminho entre Luang Prabang, que é uma cidade gigantesca aqui, para os padrões do Laos. Está no meio do caminho aqui, entre Luang Prabang e a fronteira com a Tailândia. Aqui, ó, de manhã, vendo os barquinhos passando. Falar com vocês, ó. Dormir igual uma pedra, bom demais. E aqui é uma vila muito tranquila, né, mano? Eles construíram aqui única e exclusivamente para ser um porto para receber as pessoas que fazem essa viagem. Porque hoje falta mais 8 horas para a gente chegar em Luang Prabang. Então a gente fez 8 horas ontem, 7 horas. Tem mais a mesma quantidade de horas pelo caminho. Aqui, ó, a vila é isso aqui. Essas casinhas pequenas no meio do caminho. E olha aqui a configuração aqui do hostel também. Infelizmente não estava funcionando muito bem o banheiro. E você imagina um banheiro para 15 pessoas. Então do jeito que eu cheguei, eu tô indo embora. E amanhã não, hoje, mais tarde, chegando lá em Luang Prabang, a gente resolve. Ouvi falar que o barco hoje é consideravelmente pior. Espero que não. Ontem foi bem confortável na real. Então vamos ver. Um cafezinho da manhã dos campeões aqui. Vou falar com vocês, feels good, que depois de um mês de férias aí na Tailândia, velho, não acreditem no sonho não, viu? Tailândia tá caro pra caralho.
comparado com os países aqui, né? Tá um pouquinho mais barato que o Brasil, mas assim, porque eu vim do Vietnã antes, no Vietnã é absurdo de barato. Você paga $1 na cerveja, $1 no café da manhã. Na Tailândia eu tava pagando $3 na cerveja. Aqui tá no meio do caminho, aqui tá tipo assim $2, você pega uma cerveja mais baratinha, você paga $1,30. Esse ovinho aqui, campeão, ó, cheio de pimenta do reino, com a cebolinha, paguei nele os seus o quê? Paguei nele $1. Pô, chique demais. Esse mês aí no Laos e no Camboja vai ser responsável, viu? Graças a Deus, um país barato de novo. E chegando lá em Luang Prabang, vou contar um pouco pra vocês da história desse país, que nó, sofreu, viu? País subdesenvolvido, meu amigo. O passado é nefasto, o passado é muito triste. Aqui tem um passado que eu vou te contar. Obviamente que em meio a essa história triste, se vocês tivessem que adivinhar um país que bombardeou aqui, que não tem absolutamente nada a ver com aqui, quem que vocês acham que é? Tem guerra no meio, ó, bingo. O país não tinha que estar metido e sapecou bomba aqui até não poder mais. Vamos ver se vocês adivinham aí nos comentários. Enfim, estamos chegando lá. Chegando em Luang Prabang eu conto pra vocês um pouco da história desse país. Mas vamos ver como é que vai ser o barquinho. Já saiu primeiro. Ó, friozão aqui, eu tô nessa falazada, meu Uber já ficou frio. Nos vemos no barco. Bom, tropa, é isso aí. Marcha na garota. Vamos que vamos. Olha aqui pra vocês verem, ó. Parece que rolou um desfiladeiro aqui faz uns dias. Galinha, galo. A galera tirando o tênis. Uai, mano. Hello, thank you. Parece que o barquinho é responsa. Mesma configuração de ontem. Um pouquinho diferente, mas vamos com tudo. O negócio segredo é pegar os lugares da frente, tropa. Se não pegar o lugar da frente, o barulho do motor lá atrás fica um inferno. Bom, pessoal, o que eu posso falar pra vocês? Confortável, né? Não, nada que se compare com ontem. Ontem tinha mesinha. Eu tava na janela, aqui ó, agora eu tô mais longe da janela, infelizmente. É isso que dá, né? Cheguei um pouquinho tarde, paciência. Mais 7 horinhas aqui, tem uns franceses, mano. Francês é, geralmente, os caras não são muito resenha não, mas tá tudo bem. Vamos que vamos, mais 7 horinhas. Olha essa confusão, os caras aqui na minha frente, o barco não saiu até agora, tá 40 minutos atrasado, porque eles deixaram o ingresso deles dentro da mochila deles, a mochila deles estava lá no sótão do barco. Aqui, ó. Isso aí é a porta, né, tipo do chão, tem um camaradinho lá dentro buscando as mochilas. Uma coisa que eu achei incrível da experiência no barco é que ele é um transporte também da comunidade. Então a gente acabava dividindo espaço com eles também. Não importa se a gente tivesse atrasados ou não, o comandante sempre parava e dava meia volta se ele visse que tinha alguma pessoa da comunidade esperando o barco para descer pelas margens do rio. Eu acho da hora, mano, porque tipo assim, é uma carona, né? E o motor para mesmo pra galera toda entrar aqui. Eu acho que o camarada tá querendo meter até uma moto ali, ó. Bom, eu tô um pouco entediado, então vamos mostrar um pouquinho do barco pra vocês. Aqui, ó, vocês podem ver que é uma configuração diferente.
Mano, barulhento demais, tá? Barulhento absurdo, tipo. Aqui é a cervejinha. Vamos aqui, ó. Pra vocês verem. Aqui, ó. Vou tirar aqui do modo anti-ruído pra vocês entenderem. Uma loucura. Um pouco mais tarde. Bastante interessante. Aí detalhe, né? O cafezinho, digamos que ele fez o serviço dele e agora eu tô querendo no banheirão na massa. Se liga. Ó, puxado demais do seu padrinho. Bem puxado. E aí, vai ou não vai? Ó, eu vou refletir um pouquinho sobre a vida. Se eu quero mesmo, se eu não quero. Aqui, ó, de rango, aquele negócio que tá esquentando lá atrás é água. Aí se você quiser comprar aqui um miojão, você tem. Uns chipzão também, um cafezinho que eu comprei. Pouquinho a pouquinho a gente vai, né, deixando as pessoas, os nativos que nós pegamos num lado do rio, aí agora tá descendo a galera. Eles descem tipo num outro vilarejo. Mano, deve ser uma grande viagem. Imagina você passar alguns dias aí com eles. Da hora demais. Mano, eu pego viagem demais em como é que deve ser ficar na vilinha dessa uma semana. Pensa, olha isso aqui. Não sei se vai subir o pessoal ou se vai descer. Mas saca só a configuração. O tanto que é isolado. No meio do rio, mano, no meio da selva. Da hora demais. Acho que estamos oficialmente chegando perto da cidade. Você começa a ver menos selva e um pouco mais de construções, um pouco mais de sinal de cidade. Bom, pessoal, oficialmente chegamos no Luang Prabang. Chegamos num pôr do sol que eu vou te falar, viu? Aqui, ó. A priori me parece ser um pouquinho menor do que eu tinha imaginado. Tem um ar meio de roça, né? Vamos ver. Vamos ver. E obviamente que eu cometi o mesmo erro de ontem, que é o quê? Não reservar um hostel e nem olhar no Couchsurfing. Mas vamos ver que tudo se ajeita. Vou pegar agora o tuk-tukzão e ir pro centro. Marcha da mulher. Ó, meus amigos, falar com vocês, viu? Com fome, sem internet, sem lugar pra dormir. Aqui, ó, achei mais um lugar. Vamos ver se eles têm internet. Tá ali, SIM card. Vamos ver se eles têm eSIM. Hello, my friend. Internet? eSIM? No? No eSIM. In Laos, no? No. Ok, thank you. Bom, pessoal, é a quarta pessoa que me fala que não existe eSIM no Laos, o que eu continuo a duvidar, porque se não existir, aí eu tô f***. E aí o que eu faço agora? O pessoal backpacker compartilhou a internet comigo. Eu consegui reservar um hostel. E aí agora no hostel eu vou perguntar sobre a internet. Um problema de cada vez, né? É importante. Mas assim, mano, momentos assim me fazem pensar, né? Antigamente, velho, 30 anos atrás, os países igual o Laos, por exemplo. Hoje, 2025, é uma roça.
Você imagina há 30 anos atrás, e aí você imagina que há 30 anos atrás nem internet direito não tinha. E o pessoal conseguia viajar, mano. Então, assim, se eu não conseguir internet, vai ser desafiador, mas com certeza dá pra fazer. Se todo mundo conseguiu fazer, conseguiu sobreviver sem internet tanto tempo, eu consigo. Bom, pessoal, parte dos problemas resolvidos. Não tem internet ainda, mas descobri que sim, existe um cartão digital. Consegui um lugar para ficar aqui do lado do rio, maravilhoso. E vamos para a rua que eu quero mostrar um pouquinho mais para vocês da história desse país. E vou finalizar esse vídeo mostrando algo que contrasta muito com essa história triste. Uma coisa muito bonita e muito especial, que reflete quem de fato, como é o povo do Laos. Nos vemos. Bom, meus amigos, e Luang Prabang, agora que nós já estamos aqui na rua, Luang Prabang é uma cidade que eu curti demais. Para mim é uma cidade bem única. Eu gosto de dar o devido valor das cidades quando elas são cidades únicas. Sabe, por exemplo, cidade de Águas Calientes, acho que quem já foi em Machu Picchu pode dizer também que é uma cidade que tem uma arquitetura que não existe nada igual, né? Que é aquela cidade no meio da montanha com um riozão passando no meio, a cidade é num morrão. Outra cidade única, Varanasi, a cidade parece um labirinto com o rio Ganges correndo no meio, né? Lógico, cada uma tem a sua peculiaridade, mas o que me faz apaixonar com Luang Prabang é um pouco assim, esse visu aqui, entendeu? Ela é uma cidade que foi considerada Patrimônio Mundial da Unesco, isso no ano de 1995. A cidade é patrimônio, né, da Unesco, porque ela mantém muito das origens dela, da arquitetura colonial francesa. Tipo assim, e ela é muito charmosa. Quando eu subi numa montanha para ver o pôr do sol, você consegue ver assim o contraste. É como se fosse meio que uma selva. E olha só essa ruazinha que nós vamos entrar. Fala se isso aqui não é um charme. E a cidade é meio que tudo isso aqui, mano. Tudo isso aqui. Tipo, muito bonitinha. E aí você consegue ver as montanhas, assim, várias cadeias de montanhas. Vocês estão vendo as imagens aí. E aí, na própria montanha, você vê também algumas, né, homenagens, você vê o Buda, você vê símbolos da região budista e muita selva, mano. Parece que eles meio que construíram várias casinhas francesas no meio da selva, isso há centenas de anos atrás, e eles mantêm dessa forma. É uma cidade sem prédio, o que eu acho incrível. E é legal também o fato de que, tipo, tudo aqui para de funcionar 10 horas da noite. Tipo assim, 10 horas da noite, meu amigo, se você quiser qualquer coisa, não vai ter pra você não. Então, é a quarta maior cidade do Laos. Isso é pra vocês verem, imagina a quarta maior cidade do Brasil, se 10 horas da noite não vai ter nada funcionando. O Laos é, tipo, uma grande roça, mas muito charmosa. Eu, sinceramente, estou apaixonado com aquilo. Realmente, estou gostando demais. E as pessoas muito solistas, muito queridas. Ó, olha a calma. Tipo assim, vocês não escutam nada, mano. Acho isso aqui bom demais. Ó. E a verdade é que, mesmo assim, mesmo sendo uma cidade super tranquila, né, num país tranquilo também, o passado é bem sofrido, especialmente durante a Guerra do Vietnã. O que acontece é que o Laos ele está localizado do lado do Vietnã e na época da Guerra Americana, como eles dizem aqui desse lado, me parece muito mais justo também dizer Guerra Americana do que Guerra do Vietnã, os Estados Unidos bombardeou muito o Laos porque tinha uma trilha de Ho Chi Minh que ela era usada para levar suprimentos, passava pelo Laos para levar suprimentos para o Vietnã do Norte. E aí, óbvio, numa das tentativas dos Estados Unidos de enfraquecer essa logística,
e essa parceria entre Laos e Vietnã, eles bombardearam muito aqui a região do Laos. E foram mais de 2 toneladas de bombas. Para vocês terem uma ideia do que isso quer dizer, né, porque é um número que a gente não tem nem ideia do que isso significa. Foram mais bombas lançadas no Laos do que literalmente em toda a Segunda Guerra Mundial. O Laos recebeu mais bomba durante 9 anos do que aconteceu de bombas serem despejadas na Segunda Guerra Mundial. Você tem noção do que é isso? E o Laos não era nem o principal país que estava em guerra, né? Era os Estados Unidos contra o Vietnã, né? Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul. Mas a realidade triste, né? 2 fatos muito tristes que aconteceram é que, primeiro, esse episódio na história do Laos ele tem o nome de Guerra Secreta, né? Porque a realidade é que, em meio a todo esse bombardeio que acontecia, ninguém falava sobre isso. Os Estados Unidos não falam sobre isso. Então, muitas vezes, os próprios cidadãos americanos não tinham consciência de que estava acontecendo essa matança, essa destruição aqui nessa região do Laos. E aí, além disso, tem o fato de que muitas dessas bombas, elas não explodiram até hoje. Então, assim, uma das coisas mais perigosas que tem é você simplesmente andar pela área rural do Laos. Um exemplo disso, até hoje existem mortes que acontecem por causa dessas bombas que foram lançadas há dezenas de anos atrás. Em 2015 teve um menino que estava brincando no mato e que morreu por causa dessas bombas. Em 2020 tinha um idoso que estava buscando lenha para fogueira, também a bomba explodiu, matou ele. Então, assim, até hoje o pessoal do Laos, né, esse povo tão bonito, tão tranquilo, sereno, tem que lidar com esse bombardeio dos Estados Unidos. Então essa é um pouco da história super triste, né, de um passado recente do Laos. Olha só, fala se não é de apaixonar isso aqui. Bom, meus amigos, 4h40 da manhã, vamos lá que eu vou mostrar para vocês uma das tradições mais bonitas que eu já vi em todo mundo na minha vida. Confiram comigo. Absolutamente ninguém na rua. Vocês lembram que eu falei no início do vídeo que aqui é um país budista, então isso é uma tradição que gira ao redor dos monges, que acontece todos os dias, 5 horas da manhã. Mas eu vou falar pra vocês, eu esperava que tivesse mais gente na rua agora. Vou torcer pra encontrar. Bom, cheguei 1 hora antes. Melhor chegar 1 hora antes do que 1 hora atrasado, né? Porque eu acabei de descobrir qual é o lugar. Aqui a senhorinha colocando a luz ali. Já vai começar a chegar as pessoas. Ali o tiozinho colocando mais umas cadeiras. Parece que vai vir bastante gente aí, né? Gente, agora olha só que curioso. A senhorinha tá preparando ali o que parece ser uma mistura. Na real é tipo uns miojão, né? Um miojão. Um cheiro bem forte, bem temperado. Aí, ó, vai dando o talentinho dela. Talentinho da senhora lausiana. Ó, vai pra lá, vai pra cá. Olha, ó, chegou os chineses agora pra acabar com a festa. Chinês nunca anda sozinho, né, mano? Chinês, os caras só andam em banda. Nunca vi. Aqui tem chinês pra dar com pau. O Laos é o maior consumidor de sticky rice no mundo. O que é o sticky rice? Como se fosse aquele arroz de japonês, sabe? O arroz mais pegajoso. Aí, olha só. Aí nós vamos pegar, ela deu até uma luvinha aqui. Nós vamos dar agora pros... Na hora que chegar os monges, né? Pega com a mãozinha e dá pro mongezinho aqui, ó. Olha que bonitinho.
Tá até quente, mano. Vamos ver aqui. Quentinho. Ver a consistência. Olha pra vocês verem. Como é que é uma parada. Bota fé. E aí você dá de mãozada em mãozada pros monges. Animado. Animal. Meu amigo, vai embora daqui antes que esse chinês come o seu. Chegou o bonde do chinês agora. O chinês aqui já tá olhando pra ele, ó. Todas as manhãs, antes do amanhecer, os monges caminham pelas ruas com suas roupas tradicionais, coletando oferendas de arroz e frutas das pessoas que se ajoelham em humildade a eles. Para os praticantes do budismo, esse ato de doar é uma forma de acumular méritos espirituais, um caminho direto para a paz interior e a bondade. E para os monges, é muito mais do que só uma refeição. É uma prática de humildade e de dependência da comunidade, já que eles vivem para se concentrar na sua jornada espiritual, sem nada além da generosidade dos outros. O Saibat é também tido como uma prática de interdependência, ou melhor dizendo, todos estão conectados, todos dependem uns dos outros. Bom, pessoal, depois de ter sido o país mais bombardeado da história, é muito bonito e muito louco ver que o Laos, um país tão pacífico, tão calmo, tão tranquilo assim, teve que passar por esse capítulo tão feio e triste na história, né? E, olha, o pouco tempo que eu tô aqui, definitivamente eu posso te falar que esse povo não merece, com certeza esse povo não merece. Acho que nenhum povo merece, né? E em meio a tanta tragédia, né, ver que a forma que o pessoal aqui escolheu de lidar é em paz, é permanecer em paz, é manter o senso de comunidade, compartilhar, né, ter participado dessa cerimônia foi muito bonito. E, assim, acho que a mensagem que fica é que a resiliência humana, ela é muito forte, né, e ela pode tomar várias formas. Aqui eu acho que ela simplesmente conseguiu se enraizar na cultura deles, né, no amor que eles têm pela própria comunidade, pelo próprio país. E acho que isso é muito bonito. Eu espero que nunca mais o Laos tenha que passar por alguma coisa parecida e que a gente possa viver em paz, né? É o que todos merecemos, é o que eles merecem. E é isso. Se você gostou desse episódio, considere se inscrever. Esse é só o primeiro episódio do Laos. Valeu e tamo junto.